Houve um tempo em que a única lei que regia o mundo era a lei do mais forte, e a humanidade lutava pela subsistência. Mas um dia as coisas começaram a mudar. Ciro o Grande, após a conquista da Babilônia, fez algo totalmente revolucionário ao criar o Cilindro de Ciro, afirmando que todos os escravos eram livres e liberdade a todos ao escolher sua religião, independentemente do grupo social. Essa ideia difundiu-se rapidamente para a Índia, Grécia e finalmente Roma. Ao observar que todos tendem a seguir certas leis não escritas, surge o conceito de lei natural. Já os romanos baseavam seus direitos em ideais racionais derivados da natureza das coisas. Essas ideias seguiram sendo ignoradas e só se obteve algum avanço 1000 anos depois, na Inglaterra. Em 1215, o rei João assina a Carta Magna, que numérico mais tarde veio a ser considerado como direitos humanos. A partir dele, a igreja é livre da interferência do governo e os cidadãos livres possuem e herdam propriedades e são protegidos de impostos excessivos. Visto como um dos documentos mais importantes no desenvolvimento da democracia, a Carta Magna foi um ponto crucial na luta para estabelecer a liberdade. Com o fim da Idade Média, ocorrem mudanças importantes nas organizações religiosas que contribuem na evolução dos direitos. Em 1517, Martinho Lutero lidera a Reforma Protestante, que difundiu ideais de liberdade religiosa e deu destaque aos direitos humanos fundamentais mais básicos, como o direito à vida e à liberdade. No ano de 1537, o Papa Paulo III proclamou a humanidade dos índios na bula Veritas e PSA e também condenou a escravidão. No início da Idade Moderna, se espalham os ideais racionalistas que incentivam mais progressos. Desvincula-se a visão divina do Jus Naturale e passam a defender que o homem é livre e possuidor de direitos irrevogáveis. Com isso, viabilizou no Reino Unido, durante a Revolução Inglesa, inúmeros questionamentos sobre as prisões ilegais efetivadas pelos monarcas, originando a criação da Lei Habeas Corpus, no ano de 1679 pelo Parlamento, a qual proibia que pessoas fossem detidas ou aprisionadas sem a sentença judicial. Em 1689, o Parlamento da Inglaterra cria a Carta de Direitos Humanos, que é um grande avanço democrático e também dos direitos individuais daquela época. A Carta marcou o fim do absolutismo e estabeleceu direitos como a liberdade de imprensa, a autonomia do poder judiciário e um sistema monárquico parlamentar que vigora até os dias de hoje na Inglaterra. Ocorre então, nos Estados Unidos, dois fatos importantes para a história dos direitos humanos. Em 16 de junho de 1776, ocorreu a Declaração de Virgínia, que proclamou o direito à vida, à liberdade e à propriedade, entre outros, como o princípio da legalidade, a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. E no dia 4 de julho do mesmo ano, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que tinha como tônica a limitação do poder estatal e a valorização da liberdade industrial. Em 1789, influenciados pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, ocorre na França, após a Revolução Francesa, o anúncio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que dizia em seu artigo 1º: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Em 1864, foi inaugurado os direitos humanitários, visando minorar o sofrimento dos soldados doentes e feridos, bem como toda a população atingida por um conflito bélico, sendo a primeira introdução dos direitos humanos na esfera internacional. A convenção foi assinada em Genebra em 22 de agosto, destinada a melhorar a sorte dos militares nos exércitos em campanha. O ponto marcante do ano de 1888 para a história dos direitos humanos aconteceu no Brasil. Foi no dia 13 de maio que a princesa regente Dona Isabel assinou a Lei nº 3.353, mais conhecida como Lei Áurea, declarando extinta a escravidão no Brasil. Anos depois, eclode a Primeira Guerra Mundial e com ela a desconsideração de muitos direitos já conquistados.
Em 1917, a Constituição mexicana foi a pioneira em eleger os direitos trabalhistas e previdenciários em status dos direitos fundamentais. Em 1919, veio a Constituição de Weimar, da Alemanha, logo depois da assinatura do Tratado de Versalhes de 1918, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, responsabilizando a Alemanha pelo conflito e proporcionando a criação da Liga das Nações, que tinha o intuito de estabelecer uma paz mundial. Porém, o fracasso dessa organização foi selado com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada pelas violações dos direitos humanos devido às atrocidades cometidas por Hitler, que foram atentados e perseguições contra certos povos e religiões. Devido a esses acontecimentos, no pós-guerra apresentou-se o Estado como o maior violador dos direitos humanos, e uma crença de que parte dessas violações poderiam ser prevenidas se existisse um sistema de proteção internacional dos direitos humanos. Em 24 de outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, a fim de realizar a manutenção da paz e segurança entre os países. Após séculos de evolução, finalmente se declara aquilo que hoje chamamos de direitos humanos. Em 10 de dezembro de 1948, Eleanor Roosevelt, imbuída de inspiração, se referiu à Declaração Universal dos Direitos Humanos como a Magna Carta, internacional para toda a humanidade. Países membros se comprometeram com 30 artigos, ressaltando o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdade. Assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. 18 anos depois, formula-se o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como um complemento para tudo que já havia sido proposto. No presente pacto, entende-se que todos os povos, por ter seus deveres com seus semelhantes e para a coletividade a que pertence, têm a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos. Graças às conquistas de nossos antepassados, há hoje os direitos humanos e é nossa a responsabilidade de garantir que esses direitos sejam usados para todos.